Fala aí, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui é o Brunão, também conhecido como Cebola Geek. Caso você não seja inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa seu joinha aqui. Eu vi que muita parte da galera que veio aqui ver coisas de cinema, como o pessoal que viu a review com e sem spoilers de A Substância, ainda não se inscreveu. Então se inscreve aqui. A gente vai ter muito mais conteúdo de cinema, de séries, mas tem o nosso podcast semanal onde eu falo sobre tudo que eu assisti na semana. Então vocês vão ter bastante coisa para consumir, para debater, para trazer pra gente, tá? E essa semana, em parceria com a Wannabe Nerd e com a Universal, a gente conseguiu ter acesso ao filme Robô Selvagem. Esse filme ele é uma animação que tá extremamente bem falada e eu consegui entender perfeitamente o porquê. Ela é uma animação da DreamWorks com a distribuição da Universal e ele é baseado em um livro de mesmo nome, escrito por Peter Brown. A direção é do Chris Sanders, que fez, entre vários outros projetos, como Treinar o Seu Dragão. E assim, a gente vai partir direto pro enredo assim, do filme. Uma robô especializada em completar tarefas e servir. Né? Então ela recebe tarefas de uma pessoa e ela vai seguir até concluir essa tarefa. Né? Ela vai parar numa ilha selvagem após circunstâncias misteriosas pra gente ainda. Porém, ela desperta nesse ambiente inóspito e acaba também, devido a circunstâncias e acontecimentos inesperados, incumbida de adotar e criar um filhotinho de ganso. Na verdade, ela começa com o ovo ainda, mas ela vai adotar e criar esse filhotinho. E o que acontece? Esse enredo, ele traz uma coisa muito forte sobre onde é o lar, onde a gente deve estar e qual é o nosso propósito. São os outros que dão o nosso propósito? É a gente que diz qual é o nosso propósito? Ou esse propósito se mostra a gente ao longo da nossa existência? Então, a gente tem uma robô que foi criada por humanos, com uma inteligência artificial e uma interface que permita aprendizado, para servir a nós da melhor maneira que nós queiramos, ok? Porém, ela, no meio desse lugar que não tem nenhum ser humano, é uma ilha completamente inabitada, ela acaba se colocando em circunstâncias em que ela tem que aprender a entender e se comunicar com aqueles animaizinhos que vivem ali, alguns até animaizões, eu diria, e junto com o mais improvável dos parceiros, que é uma raposa chamada Astuto, ela vai trilhar um caminho até esse gansinho crescer e literalmente criar asas e voar. Então, a gente tem uma coisa de uma família disfuncional, uma família em que nenhum dos membros daquela família é da mesma raça, da mesma espécie. Você tem uma robô, uma raposa e um ganso. São três, mesmo no reino animal, uma raposa e um ganso são completamente diferentes. Mas, no que começa como uma relação de conveniência, de certo modo, a gente acaba tendo aprendizados muito importantes. E eu acho que uma das coisas que é muito importante desse filme é que ele toca nesses aprendizados a partir do ponto de vista de uma máquina que não tem pré-julgamentos, ela não tem ego, ela não tem esse caos humano, sabe? Então ela enxerga as coisas de um ponto de vista muito mais simples e muito mais puro. E essa visão talvez seja uma coisa que ensina muito pra gente, de quanto a gente julga as coisas, as situações, os sentimentos e os pensamentos dos outros, ao invés de fazer o que é preciso. Então, naquele momento, não importava se era o que era o certo ou errado moralmente falando, não era
não havia muito espaço para o que o nosso julgamento iria impor, e sim o que era necessário de se fazer. E eu teve uma frase que eu vi essa semana num jogo que eu assisti chamado Copycat, que essa frase ressoou muito com esse filme, e que é: lar é onde você é necessário. Lar é onde precisam de você. E isso disse tudo demais, sabe? Porque onde é o lar daquela raposa? É onde ela era necessária, porque ele era astuto, ele era esperto, ele tinha um conhecimento da vida e tudo mais, seja por quaisquer motivos que fossem. O ganso precisava estar naquele local porque a robô era especialista em cuidar e proteger, enquanto o astuto ele era especialista na vida, então ele iria ensinar daquela maneira, porque ele é um caçador, né? Ele já caçou gansos antes e tudo mais, então ele sabe, do ponto de vista dele, o que acontece com o ganso quando ele vai ser caçado e como ele deve se proteger, como ele deve viver diferente, né? Então você tem vários pontos que vão sendo colocados nessa situação. E acho que uma coisa incrível que mostra é que o amor, ele realmente transcende qualquer barreira. Ele não é... O amor, ele é uma coisa transcendental, realmente. Porque a gente tem uma... Acho que vai completamente na contramão, ou não, na verdade vai numa outra vertente do que a gente vê em Exterminador do Futuro, ou em Matrix. Porque em Matrix e Exterminador do Futuro, a gente tem um resultado da nossa autodestruição, da sabotagem, do que a humanidade faz com a humanidade e com o mundo. E nesse filme, talvez principalmente por ela não lidar com humanos necessariamente, é que a gente tem essa pureza de sentimento e mostra que a inteligência artificial, que pode ser ensinada a destruir, ela poderia ser ensinada a amar e a proteger e a cuidar. Além disso, esse filme ele tem uma arte incrível, sério. A sensação quando a gente começa, principalmente assim, nos takes iniciais, quando a gente está passando pela floresta, parece, eu prestei muita atenção nisso, inclusive, que parecem pinceladas, parece que é pintada. E ao mesmo tempo, ela traz um encantamento, uma coisa que a gente vê em Princesa Mononoke, em Chihiro, que é um universo muito vivo e muito cheio de pequenos encantos. Que é como a vida, é como a nossa vida é. A vida, se a gente parar para observar, que é uma coisa que a gente raramente tem tempo para fazer, se a gente parar para observar, ela é cheia de pequenos encantos e de brilhos e de coisas lindas, maravilhosas e tocantes. Então, o que eu quero falar sobre esse... Então, a arte desse filme ela é maravilhosa. Ela tem um quê de um outro projeto da DreamWorks, que foi o Gato de Botas 2, que ele tem um estilo de animação muito próprio, mas ele é mesclado com o estilo de animação moderno, onde o robô ele fica num traço mais arrojado, mais reflexivo, mais brilhante e lustroso, até eu diria. E a natureza ela tem um outro traço, como se fosse realmente uma pintura artística de um quadro. Então, e a gente tem essa mescla feita de uma maneira muito natural, em que parece que realmente aquele cenário existe. Você é transportado para aquele mundo. E é quase impossível você não acabar se importando também e se apaixonando também pelos personagens, né? Pela Rose, pelo Bico Vivo, pelo Astuto, pelo Pescoçudo, pelo... Nossa! Bom... Calda Rosa. A Mamãe Gambá. Eu tô lembrando das cenas e rindo, cara. Mas o filme ele tem muitas brincadeirinhas com coisas da natureza, coisas que a gente aprende. E a gente vê, assim, até
até onde você pode ir e aprender e que barreiras você pode quebrar e superar para encontrar e cumprir o seu propósito. Então é isso. Para mim esse filme foi maravilhoso. Ele é um filme para toda a família. E é um filme que eu acho que vai ter pegadas diferentes dependendo de cada idade, né? Cada idade tem uma mensagem que ela vai enxergar nesse filme. Enquanto para as crianças tem diversão, cores, ação, agitação, coisas do tipo, e muita fofura. E para adolescentes e adultos, a gente vai encontrar muita questão sobre propósito, sobre olhar para si e como a gente olha tanto o mundo, quanto a gente olhando de fora para dentro, quanto de dentro para fora. E o que a gente pode enxergar. E o quanto o nosso amor pode transformar o mundo ao nosso redor. Tá bom? Então, gente, lembrem-se disso, tá? Dia 10 de outubro nos cinemas. Dia 10 do 10, 10 de 10, que nem a nota que eu dou pra esse filme. Mas sério, dia 10 do 10, 10 de outubro, o filme estreia no cinema. Então, não deixem de ir. Vocês vão amar, vocês vão se apaixonar por esse filme. E vão, se apaixonem, amem e comentem, porque quando chegar lá em 10 de outubro, a gente vai ter a versão com spoilers também, do Cine Camadas. E levem seus amigos, levem sua família para assistir, porque eu sei que vocês vão ter visões diferentes, vocês vão ter sentimentos diferentes, e eu sei que vai ser uma coisa muito legal de compartilhar. Tá bom? Então, gente, muitíssimo obrigado a todos vocês. Beijo no coração e, como sempre, GG. E até logo.